Bom dia, gente. Vamos hoje aprender o que é fé. Vamos comigo hoje? Vamos aprender o que é fé. Pois eu tenho falado já algumas vezes sobre fé na palavra de Deus, mas você deve estar questionando: irmão Paulo, eu quero saber o que é fé. Então, vamos aprender hoje, né? Vamos estar atento no livro de Hebreus, no verso 11, no capítulo 11, do verso 1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Graças a Deus. Então, o que é fé? Ora, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 1. Olha, vamos ver. Você poderia dizer: irmão Paulo, então você está dizendo que a fé é a esperança? Não, eu não estou dizendo que a fé é a esperança, está errado. Eu estou dizendo que a fé é o firme fundamento, né? Então, a fé prova as coisas que não se vê. O que ela prova? A fé prova a existência do reino de Deus. Você, através da fé, prova que existe um reino invisível, um reino que você não pode ver, mas que ele existe. Por isso você está confiando, agindo com fé, né? Um amigo me contou que um homem religioso importante, né, ele teve um acidente e a partir desse acidente ele começou a orar para receber a cura. Mas ele acreditava que seria curado no tempo futuro, né? Então ele estava se apegando com a esperança, né? E a fé não é a esperança. A fé é o firme fundamento. Depois nós vamos ver o tempo da fé. Mas por enquanto vamos saber sobre fé. O que é fé? A fé é uma ação. A fé é agir. No livro de São Lucas, tem uma passagem, um texto muito interessante que nós podemos perceber realmente o que é a fé. Esse princípio bíblico, né, da ação que o Dr. Prince ensina, né, nas suas pregações. Então, Jesus estava no interior de uma casa pregando, as multidões o cercaram, né? As multidões cercaram Jesus de todos os lados, de forma que não poderia entrar na casa. Então, quatro homens carregando um paralítico subiu pelo telhado e começou a tirar as telhas para descer por aquele espaço e colocar diante de Jesus, porque não tinha espaço e ninguém dava o espaço para que ele pudesse passar. Então, o evangelista Lucas diz no seu livro, que Jesus olhou para cima onde aqueles homens estavam, né, e disse assim: vendo-lhe a fé. Então, o que ele estava vendo? Como é que você pode ver algo, né, que é espiritual? Porque se ele disse Jesus poderia ver a fé, porque todos poderiam ver, porque a fé era a ação daqueles homens. Eles estavam agindo, tirando o telhado, tentando colocar aquele doente diante de Jesus. Então eles viram a ação daqueles 4 homens, com aquele homem enfermo que ia sendo colocado diante de Jesus. Também, outra passagem que dá para nós firmarmos, né, esse princípio bíblico que a fé é uma ação, porque Jesus se aproximou do barco andando por sobre o mar e os discípulos começaram a gritar e Jesus, né, disse: tenha calma, sou eu. Aí Pedro disse: se és tu, Senhor, manda que eu vá por sobre as águas para ter contigo. Jesus disse a ele: venha, Pedro. E ali específico, disse: venha, Pedro. E Pedro sai do barco e começa a andar. E ele começou a andar em direção a Jesus, mas ele se lembrou da tempestade, do vento, ele se lembrou do mar agitado, e o vento batia forte no seu rosto, e ele começou a olhar para as coisas, e imediatamente ele afundou. Jesus foi lá, né, e segurou, sustentou pela mão e trouxe novamente para cima do mar. E aí Jesus repreendeu ele e disse: homem de pequena fé. O que Jesus fez?
a pequena fé dele era a ação que ele teve caminhando por sobre o mar. Então aquela pequena ação que ele teve, caminhando por cima do mar, que ele deveria confiar e voltar sem afundar, porque Jesus ficou lá em cima, Jesus estava confiando, né? E ali o mar não poderia afundar se ele continuasse na sua confiança na palavra de Deus. Então Jesus chama de pequena fé a caminhada que Pedro teve. Entendeu? Deu para entender, né? Que a fé é uma ação, né? Interessante, vamos continuar, né? Então, a fé é agir de conformidade com a palavra de Deus. A fé é fazer algo como você está acreditando na palavra de Deus. É você fazer como você está acreditando na palavra de Deus. Como você está crendo, aí você age, né? A fé é uma ação, é fazer algo como está acreditando, né? A fé é agir, é uma ação, né? Compreendeu? O tempo da fé. Vamos ver como é que qual é o tempo da fé, né? O livro de Hebreus, no capítulo 11, o verso 1 diz: ora, a fé é. Então, a letra E representa o verbo ser, né? Então, eu sou, tu és, ela é, a fé é. Então, ela é o tempo verbal na terceira pessoa do singular, né? O verbo ser está na terceira pessoa do singular, do tempo verbal presente. Ora, a fé é. Então, a letra E representando o verbo ser, ele está na terceira pessoa do singular, do tempo verbal presente. Quer dizer, a fé é no tempo presente, ela opera no tempo presente, né? Poderia dizer assim: ora, agora a fé é. A fé é agora, né? Vamos continuar mais um pouco. Assim que você, né, ora, você recebe a resposta no mesmo minuto, né? Você recebe a resposta no mundo espiritual da Bíblia, em que Deus está imediatamente quando você ora. Mas o transporte para o nosso mundo em que vivemos, né, depende da nossa convicção, né, da nossa certeza, da nossa confiança da palavra de Deus, a confiança que temos de nós agirmos segundo a palavra de Deus. Então a convicção que recebemos de Deus torna a oração real e materializa aquela oração a que nós fizemos a Deus, acerca do que você fez, acerca da cura, da salvação, da prosperidade. A convicção que você tem que Deus falou a verdade na palavra dele, ela vem, né, e torna aquilo real para você, materializa a bênção, né? Então a fé é uma ação, é agir como estamos crendo na palavra de Deus. A fé é fazer algo de acordo com a Bíblia, né? Vamos ver um exemplo de uma ação, outra ação que aconteceu, que nós podemos dar um exemplo de fé, né? O Senhor Jesus falou ao paralítico: levanta, faça a sua cama e vai para a sua casa. Quando aqueles homens conseguiram descer o paralítico do telhado da casa para frente de Jesus falou com aquele homem: primeiro, os teus pecados estão perdoados. Mas os fariseus começaram a questionar aquilo que Jesus falou, né? Ele dizendo: poxa, um esforço desse todinho, né? E esse homem está tentando nos enrolar. Então Jesus, para saber que eu tenho poder na terra, né, disse o paralítico: levanta, faz a tua cama e vai para a tua casa, né? Então o paralítico poderia dizer: será que o Senhor não sabe que eu não posso andar? Ele poderia questionar a ordem que Jesus deu. Será que o Senhor sabe que eu não posso andar? Que eu estou doente, por isso que esse homem me trouxe na minha cama? Você sabe que eu não posso fazer isso com as minhas pernas? Mas ele não fez isso, né? Ele fez o que? Ele obedeceu prontamente, né? Então essa não foi a resposta do paralítico. Ao invés de questionar, ele se moveu, né? Ele agiu. Ele moveu quando Jesus deu a ordem: levanta, né? E ele começou a se mover. Então isso é a fé, a confiança que ele tinha em Jesus. Quando Jesus falou, ele começou a se mover. Jesus é o nome dele, é a palavra de Deus. Quando você ouvir na palavra de Deus, começa a se mover, começa a se sentir curado por ela, né? Então ele começou a se mover.
pela ordem que Jesus deu, pela ordem de Deus, na palavra de Deus, e ficou curado imediatamente. A cura veio imediatamente. Então, na medida que você faz a oração, a fé é uma ação, você começa a agir. Age em primeiro lugar e Deus agirá em segundo, quando a sua fé, né, responder à palavra de Deus, conforme a palavra de Deus, né? A fé é uma